Irmãos, vamos abrir em Romanos capítulo 5. Vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Com a graça do Senhor, irmãos, nós estamos entrando nessa parte de Romanos que cobre os capítulos 5, 6, 7 e 8. Que preciosa passagem, porque Paulo vinha nos mostrando, desde o capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, que o homem tem necessidade de ser justificado, que não há outro caminho para ele. Então ele vem nos demonstrar a necessidade da justificação, e a partir do capítulo 3, verso 21, até o final do capítulo 4, ele vem nos mostrar a maneira que Deus produz essa justificação no homem. A primeira parte fala que o homem tem necessidade de justificação. A segunda, como Deus faz essa justificação. E agora nós entramos nos resultados de sermos justificados. E graças a Deus que isso coincidiu com estarmos partindo o pão nesta noite. Porque se o Senhor tiver misericórdia de nós e o Espírito Santo nos iluminar, irmãos, nós vamos sair daqui as pessoas mais felizes da terra. Todas as cadeias dos nossos corações vão cair por terra, e nós vamos sair livres, sabendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sabendo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, não há nada entre nós e Deus hoje. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos o que é ser justificado. Porque justificados, portanto, mediante a fé, temos paz com Deus. Ser justificado, irmãos, significa ser declarados justos, ter sobre nós uma declaração de inocência diante do tribunal de Deus. E isso acontece de uma vez por todas. Você não precisa esperar o juízo final para que Deus lhe declare esta sentença. Essa sentença está sobre todos os crentes. Eles foram justificados. Amém? E por que tem esse portanto no seu texto aí? Por quê? Que portanto importante, né? São as consequências do que vieram antes. E o que vem antes no nosso texto? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por que nós somos justificados? Por causa do que está escrito no capítulo 4, verso 24 e 25. Mas também por nossa causa. Ele vem falando que a fé de Abraão é também a nossa, posto que a nós igualmente nos será imputado, igualmente como foi com Abraão. E diz a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. E ele diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Aqui está a morte expiatória de Cristo, irmãos. Aqui está a necessidade de que Cristo fosse entregue, porque não haveria outro jeito. Esta é a maneira de Deus ser justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Então os seus pecados foram postos sobre Cristo. Amém?
E a palavra continua dizendo que ele foi entregue por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou por causa da nossa justificação, como Juarez orou. Ou seja, nós sabemos que Deus recebeu o sacrifício de Jesus por nós, porque ele ressuscitou seu filho dentre os mortos. Isso significa que ele aceitou o sacrifício. E agora, esse poder de ressurreição é o poder que opera a vida em nós, que nos regenerou, que nos perdoou, que nos justificou. Isto está num tempo verbal que significa que foi de uma vez por todas. Amém? Não é amanhã, é já, de uma única vez, para sempre. Que bênção, né, irmãos? Justificados, portanto, mediante a fé. Irmãos, esse é o dilema do ser humano. Como pode o homem ser justo diante de Deus, a fim de escapar de um inferno eterno, da condenação eterna, estar com Cristo para todo sempre e morar com Ele toda a eternidade, num estado de glória, num estado de volta à perfeição, de glorificação e da presença de Deus para todo sempre? A resposta está no Evangelho, não há outro caminho. Amém? E nós podemos perguntar: o que é a justificação? Nós já falamos: ser declarados justos diante de Deus, ter essa sentença de inocência sobre nossas vidas. Sem preço? Não. Jesus pagou um alto preço. Amém? A mão da ira de Deus estava sobre o seu filho naquela cruz. E que bênção se nós pudermos olhar para o sacrifício de Jesus e lembrarmos disso. E quem nos justificou, irmãos? A palavra diz em Romanos 3,26 que foi Deus. Deus é o autor da nossa salvação. Então não importa quem venha depois de Deus informar outra coisa, não é? Deus nos disse que nos justificou. Amém? E hoje, irmãos, nós entramos nessa fase aqui. Os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos vão falar da nossa completa e perfeita salvação. Completa, perfeita e garantida salvação. Que aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que aquele que começou algo em nós é fiel para cumprir aquilo que disse. E que nós estamos na mão de Deus. Amém? E o capítulo 5 começa com esses resultados da justificação. E se o irmão colocar os seus olhos na sua Bíblia, você vai ver que a primeira coisa que se diz é que agora temos paz com Deus. E eu gostaria de salientar, irmãos, que ter paz com Deus é diferente de ter paz de Deus. Porque a paz de Deus, de Filipenses capítulo 4, que fala que se você colocar tudo nas mãos de Deus, em oração, súplica, com ações de graças, não andando ansioso por coisa nenhuma, né? Em tudo fazer conhecida diante de Deus as suas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz de Filipenses é um sentimento subjetivo e variável, depende do que você faz. Esta paz no seu interior. E nós podemos provar isso na nossa vida prática. Quantas vezes nós não estamos em paz? Porque nós andamos ansiosos, não é? Preocupados com alguma coisa. E a Bíblia diz que nesse momento nós devemos colocar as nossas ações, as nossas palavras diante de Deus e fazer conhecida diante de Deus tudo aquilo que precisamos. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração. Porém, a paz deste texto aqui não é este sentimento subjetivo e variável. Esta paz aqui, irmãos, é uma posição diante de Deus. É algo que nós já estamos diante de Deus. Nós estamos em paz com Deus porque fomos perdoados e não mais somos condenados. É uma paz plena, uma paz que traz de volta o relacionamento entre duas partes que estavam em inimizade. Preste atenção, irmão.
Esta paz, que é resultado da justificação, é a que traz de volta o relacionamento entre dois inimigos. Talvez você não sabia que Deus era seu inimigo, mas se tem uma verdade que a Bíblia diz, é que Deus está irado contra os homens. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus não está contente com aquilo que está acontecendo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Eles sabem de Deus, eles negam a Deus de maneira voluntária para se entregar a seus próprios prazeres. E há inimizade entre eles e Deus, e há inimizade entre Deus e eles, porque a palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Deus está irado contra o ser humano. Você já ouviu isso, irmão? Espero que você tenha participado de uma reunião que preguem a verdade sobre isso. Amém? E agora os justificados entraram em uma paz com Deus, uma paz objetiva, uma paz permanente. Amém? E você pega isso e coloca em cadeia. Por causa do que Cristo fez, Deus perdoou os seus pecados. Deus te redimiu. Jesus Cristo te resgatou do império das trevas. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício da vida de Cristo, há perdão de pecados. Com essa base, Deus declarou-nos justos, por causa daquilo que Cristo fez. E porque somos justos diante de Deus, não há mais inimizade entre nós e Deus. Temos paz com Deus. Irmãos, esses resultados que nós vamos falar hoje, nós poderíamos vasculhar as Escrituras atrás de cada um deles. O que é ter paz com Deus? Qual era a nossa condição antes? Qual é a nossa condição agora diante de Deus? Mas nós precisamos passar mais rapidamente. Amém? Ainda que nós somos tentados a falar bastante sobre isso. E a palavra diz que é por meio de Jesus Cristo. E você precisa saber isso. E eu preciso saber isso. Deus não te dá muitas coisas, irmão. Deus te deu o Filho dele. Nele estão todas as coisas. Você precisa conhecer esse tema das Escrituras, que tudo procede de Deus e nos vem a nós pelo Espírito Santo, mediante o Senhor Jesus Cristo. Isso encerra todo diálogo humano. Mas que maneira que o homem é justificado diante de Deus? Será que ele não tem que fazer nada para então ser aceito? Será que não vai mentindo os méritos de alguém? Ou será que não é por participar da ceia? Ou por algum outro sacramento? Como é que o homem pode ser justificado diante de Deus? E há muitas tábuas de justificação inventadas pelos homens. Muitas. Mas a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só. Ele é a ponte que nos leva a Deus. Ele é o sumo pontífice. Amém? Entre nós e Deus havia um abismo, e agora há uma ponte. E o nome dessa ponte chama-se Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E tudo que o Senhor nos dá agora é mediante o seu Filho Jesus. Porque Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele, não fora de Cristo, todas as coisas em Cristo. Os irmãos conhecem a história do mordomo, né? De um homem muito rico, que ele tinha muitos bens, e o filho dele estava revoltado, porque no seu testamento
estava escrito que ele deixaria tudo para o mordomo, e o filho deveria escolher somente uma coisa, mas toda a sua fortuna, incomparável riqueza, ficaria com o mordomo. E o advogado desse homem, muito esperto, disse para esse homem: escolhe o mordomo, neles estão todas as riquezas. É o que diz Efésios 1:3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então, não sei como você anda com relação a isso, irmão, mas todas as coisas que Deus nos dá são na pessoa de Jesus Cristo, nada fora dele. Cristo é a essência de tudo que é espiritual. Amém? E o segundo resultado da justificação que nós temos no texto é: por intermédio de quem? O Senhor Jesus Cristo, obtivemos igualmente, guarde isso, acesso a esta graça na qual estamos firmes. Você agora pode ser introduzido na presença de Deus. E não sei como é que você pensa sobre isso. Imagine um rei, e imagine você um pobre mortal, vamos dizer assim, um necessitado de todas as coisas, e que alguém o levou à presença desse rei, mas não de qualquer maneira, porque não é assim que se apresenta na presença do rei. Alguém tem que nos introduzir lá. Alguém tem que nos levar até lá, irmãos. Alguém tem que nos pegar pela mão e nos colocar lá. E foi o Senhor Jesus que fez isso. Amém? Ele introduziu nós pobres. Nós somos aqueles da parábola de Jesus. Pelos becos e encruzilhadas, convidai a todos, né? E trazei. Porque Ele enviou os seus mensageiros, e os convidados não se viram dignos, então Ele nos chamou. Não é assim que aconteceu? Por toda a pobreza onde nós andávamos, e o próprio Senhor Jesus nos levou pela mão à presença de Deus. Por isso nós temos acesso. Essa palavra é muito importante, irmãos. Um comentarista diz que essa palavra significa pelo menos 3 coisas. A primeira delas, entrar na presença de um rei e ser recebido. A segunda delas, ter acesso livre a um santuário para adorar. E a terceira delas, terceiro significado é você chegar com o seu barco num porto seguro. Você estava numa tempestade e agora você chega o seu barco num porto seguro. E essas 3 coisas aconteceram conosco, né? Nós não podíamos adentrar na presença de Deus. Agora em Cristo Jesus temos acesso. Fomos introduzidos. Nós não podíamos adorar a Deus. Havia só um lugar no mundo em que Deus poderia ser adorado. Os irmãos lembram de João capítulo 4. E os samaritanos estavam errados, eles adoravam no monte, e os judeus adoravam em Jerusalém. E Jesus disse para ela o que? Irmãos, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora nós temos acesso ao trono de Deus, ao santuário celeste. Esse acesso. Amém? E o terceiro é o porto seguro. Irmãos, a presença de Deus é um porto seguro, no qual os justificados podem estar seguros. Não fala que nós vamos ter paz com Deus. É expressamente claro no texto que nós temos paz com Deus. Amém? Nós temos igualmente
livre acesso. Amém? E no que nós temos acesso, irmãos? Nós temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. E nós já vamos falar sobre isso. Primeiro, nós temos acesso para falar com Deus. Essa palavra, acesso, aparece em Efésios 3:12, em Efésios 2:18. Você agora pode falar com Deus. Quem lembra do capítulo 9 de João? Quando Jesus cura um homem, e quando ele se encontra com os fariseus, esses fariseus dizem para ele assim, ó, dá glória a Deus, porque este homem é um pecador. E sabe o que ele diz com muita certeza, irmãos? Este homem que foi curado, sabemos que Deus não ouve pecadores. Amém? E é com muita clareza e certeza que ele diz isso. Mas agora que nós fomos justificados por meio de Cristo Jesus, temos acesso a Deus. Podemos falar com Deus, irmãos, livremente. A palavra diz que com ousadia. Efésios 3:12 diz, pelo qual temos ousadia. Essa palavra é intrepidez, é falar sem medo, é falar sem reservas, é abrir o coração. É a mesma palavra que está lá em Atos capítulo 4, quando Pedro e João pregaram sobre Jesus, curaram aquele homem, e os fariseus queriam que eles, o Sinédrio, diz que ouvindo eles falar, dizia o seguinte: vendo a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que aqueles homens estavam com Jesus. Eles viram a coragem, a intrepidez de Pedro e de João, ainda sendo homens incultos e iletrados. Ou seja, eles falavam com ousadia diante da autoridade do Sinédrio, com coragem, sem medo. Nós temos agora livre acesso à graça de Deus. Podemos falar com Deus, não é? Hebreus, irmãos, capítulo 10, versículo 19, diz: tendo, porém, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Não é assim que diz lá? Agora nós entramos na presença de Deus. Nós temos livre acesso. Temos ousadia para falar. Temos ousadia, irmãos, para falar. Amém? Porque nós somos justificados. Amém? E não somente isso, irmãos. Nós temos livre acesso para receber suprimento de vida em toda circunstância. É o que nós cantamos aqui. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça. O maior suprimento, quanto maior é o labor. Se a prova é mais dura, maior é o consolo. Mais quentes as chamas, mais perto está o Senhor. A palavra de Deus diz em Hebreus 4,16 que nós devemos nos achegar com confiança diante do trono da graça, para acharmos graça e receber misericórdia para a ocasião oportuna. Ou seja, o cristão, irmãos, ele é capaz de passar por qualquer circunstância. Ele foi justificado. O resultado disso é que ele tem livre acesso às insondáveis riquezas de Cristo Jesus. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Do seu interior flui rios de água viva. Amém? Ele está na presença de Deus. E Deus é dono de todas as coisas. Deus é capaz de tudo. Amém? Então, quantas vezes nós já experimentamos isso, irmãos? Que podemos passar por dificuldades. Chega a dificuldade e você diz: não, essa é demais para mim.
não é? Essa eu não posso suportar. E aí você prova essa realidade na sua vida, que você recebeu livre acesso pela fé a esta graça. Amém? Como é que pode Deus arrancar tanta força, irmãos, de homens fracos, mulheres fracas, debilitados, não é? Como é que pode surgir tanta capacidade nas nossas fraquezas? Não é assim? Porque temos livre acesso. E não somente isso, irmãos. A palavra firmes deveria saltar aos nossos olhos, porque diz que nós estamos estaqueados sobre essa graça. Amém? Estamos firmes sobre ela. Veja o que Paulo diz: acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Não é que hoje você tem acesso e amanhã esse acesso se fechou para você, ou que você está numa corda bamba, nada disso. Você está firmado em Deus. Amém? Que segurança, né, irmãos? A graça é um terreno seguro, irmãos, a qual Deus nos introduziu mediante a fé em Jesus Cristo. É seguro. Não sei se os irmãos sentem essa segurança em Deus. Por isso que diz que uma palavra dessa, às vezes uma passagem dessa, você talvez não saiba, mas Paulo gosta muito de falar que estamos firmes. Pedro gosta muito de falar que estamos firmes. Tiago gosta muito de falar que estamos firmes. João gosta muito de falar que estamos firmes. Amém? Porque os que estão em Cristo Jesus estão firmes. Eles foram justificados, receberam acesso livre a Deus, a essa graça, e nela estão firmados. Amém, irmãos? Por exemplo, Judas, verso 24 e 25 nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, seja glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Essa é a segurança que temos em Deus. Irmão, e se você lembra bem, a graça é um favor imerecido. Ou seja, não depende de você. Se depender de você, não é graça. Sabe como você pode provar isso na sua vida, irmão? Eu tenho visto que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de receber um presente. Quando alguém faz algo por nós, de graça, nós sempre queremos pagar aquilo. E nós justificamos que não é por gratidão. Não, irmão, é que nós não conhecemos a graça. Nós não sabemos o que é receber de graça. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós fomos apresentados a Deus, irmãos, e essa graça, podemos dizer que é todo o suprimento da vida de Deus, dando-se a nós. Amém? Amém? E o terceiro resultado está aí no verso 2 ainda: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não perca. Primeiro, você foi justificado, perdoado, reconciliado. Agora você tem paz com Deus. Segundo, você tem livre acesso a esta graça, na qual você está firme. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós sabemos, irmãos, por exemplo, que no que concerne a salvação, a palavra de Deus diz que toda glória foi excluída de nós, toda jactância foi excluída de nós, todo orgulho, toda arrogância, toda altivez, todo se impor e dizer assim: eu sou capaz disso.
com respeito à nossa salvação, isso foi tirado de nós. Mas a palavra de Deus diz que há coisas que nós nos gloriamos. Por exemplo, 2 Coríntios 10, 17 fala que nós, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, não é? Filipenses capítulo 3 diz que nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então há coisas que nós nos gloriamos. E a questão da glória de Deus, irmãos, é um assunto bem difícil, porque dependendo do texto que você for ler das Escrituras, ele vai ter um significado diferente. Os teólogos dizem que a glória de Deus é a soma de todos os seus atributos no resplendor máximo. Então é a soma de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Mas também a glória de Deus pode estar falando de um brilho refulgente, de um resplendor. Também, muitas vezes a glória está falando da posição que Deus ocupa. Deus ocupa uma posição de glória. E muitas vezes está falando do louvor e honra devidos a Deus. Nós damos glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Então esse assunto da glória de Deus é muito importante. Do que Paulo está tratando aqui? Primeiro, Paulo já lidou com o nosso passado, irmãos. Fomos justificados. Amém? Segundo, Paulo já nos fala que a palavra de Deus nos garante todo o nosso presente. Temos livre acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Temos o quê? E nosso futuro está garantido, irmão. Qual é o nosso destino? A glória de Deus. Nós exultamos, é isso que significa essa palavra, com grande gozo nessa esperança, a esperança da glória de Deus. Isso está falando da questão final, quando Deus vai alcançar glória em todas as coisas. Amém? E nós podemos separar essa glória em três partes. Deus receberá para si toda a glória. A palavra de Deus diz que há pessoas que verão a Deus, verão a glória de Deus. Amém? A palavra de Deus, em segundo lugar, diz que nós esperamos Cristo Jesus que vem, como, irmãos? Em glória. A vida de Cristo será em glória sublime. Essa é a nossa esperança. Cristo está em nós, Ele é a esperança da glória. Amém? E em terceiro lugar, o Senhor vem para ser glorificado nos seus santos. 2 Tessalonicenses 1:10. Quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos aqueles que creem. Então nós somos participantes dessa glória. Por isso que eu disse que esse tema que Paulo entrou agora fala da nossa perfeita, segura e garantida salvação, porque cobre toda a nossa salvação. E depois de responder algumas objeções, ele vai voltar no capítulo 8 a falar da nossa glorificação, e que no final de tudo Deus vai ter a glória que Ele espera, não é? E tantas vezes ele falou sobre isso, irmãos. Eu gostaria de ler só um versículo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus será glorificado nos seus filhos. O Senhor Jesus será glorificado nos seus santos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse é um resultado da nossa justificação. Amém? Apocalipse 21, 23 diz que a cidade
a Nova Jerusalém não precisa de luz do sol, nem luz da lua, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e os reis da terra virão até ela e darão a ele a sua glória. Este é o resultado final de todas as coisas. É nisso que nós temos esperança. Amém? Mas não somente isso. E não são palavras minhas. São palavras do verso 3. Amém? Nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Que bênção, irmãos. A tribulação aqui é como uma prensa que esmaga algo que pressiona. Nós podemos suportar todas as tribulações, todas as aflições, tudo que passamos. Esse é um resultado da justificação. Nós podemos até mesmo nos gloriar nela. Sabe o que é interessante, irmão, irmã? Porque você poderia dizer assim para mim: eu me glorio apesar das tribulações. Não é o que o texto está dizendo aqui, não é? Então, eu estou triste, apesar das tribulações, eu me glorio em Deus. Mas o texto não diz isso. O texto diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Como é que o cristão se gloria nas tribulações, irmãos? Será que ele é masoquista? Ele gosta de sofrer? Será que ele é um estoico? Ele tem as costas firmes, capaz de suportar qualquer coisa, porque ele entende: seja forte, seja guerreiro, seja capaz. Não tem nada a ver com isso, irmão. Ele se gloria, porque o texto continua dizendo: porque ele sabe que Deus está trabalhando em todas as coisas. Ele sabe que a tribulação é uma serva. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O evangelho secularizado diz: venha para Cristo, você já não vai mais padecer. Venha para Cristo, tudo está liberado para você. Venha para Cristo, pense em Deus. Deus já preparou a sua vitória tem sabor de mel. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Foi Jesus quem disse, irmão. Leia a primeira epístola de Pedro e você vai ver que o tema da primeira epístola de Pedro é exatamente isso. Cristo padeceu e entrou em glória. Nós seguimos as suas pisadas. Nesse mundo temos aflições, mas temos a glória garantida e sabemos. Leia: nos gloriamos nas tribulações, sabendo o que a tribulação produz. Ah, irmão, agora sim. Agora eu sei que Deus está trabalhando. Agora eu sei que Ele me comprou com o seu próprio sangue para não pertencer a mim mesmo, a Ele. Agora eu sei que eu estou debaixo das mãos dEle e não das mãos de Satanás. Agora eu sei que nada acontece comigo sem a permissão dEle. Nada. Agora eu sei que estou seguro nas suas mãos. Amém? E agora eu sei que todas as coisas cooperam para que Cristo seja formado em mim. Por que o cristão pode se gloriar, irmãos? Porque ele sabe qual é o processo de Deus nas tribulações. Esse é o verso 3. Por isso ele se gloria nas tribulações. Deus está trabalhando nas tribulações. A tribulação vai produzir nesse crente várias virtudes. E esse cristão sabe disso. Ele sabe que a tribulação não é em vão, que ela vai cooperar, que ela vai produzir algo nele.
Isso traz segurança para ele em Deus. Ele se gloria nisso, irmão. Romanos 8, 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem não é o seu bem, o que você acha bom, é o bem de Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe qual é o bem de Deus? Verso 30. Porquanto os que de antemão também conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o bem de Deus, sermos conformados à imagem do seu Filho. E como Deus faz isso? Através das tribulações. Amém? Ô irmão, esse teu evangelho aí está pesado, né? É o evangelho da realidade, irmão, das palavras do nosso Senhor Jesus, que agora nós estamos debaixo do fogo. E Pedro diz: não estranheis, irmãos, o fogo ardente posto para provar-vos, como coisa nova que está acontecendo com vocês. Não estranheis, não é assim não, não é coisa nova, não é coisa incomum, é coisa totalmente comum. Amém? Para você e para mim, irmãos, é comum, é ordeiro. 4:12 de 1 de Pedro. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio dentre vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não é extraordinário, irmão. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Foi Jesus que disse. E elas são servas para produzir em nós a primeira coisa: perseverança, a chave da vida cristã. Quantas vezes você caminhou e caiu, irmão? Quantas vezes você não se manteve de pé? Quantas vezes você tentou, mas foi tão por pouco tempo? Você não consegue se manter de pé. Sabe por que você não consegue se manter de pé, irmão? Irmã, porque a perseverança é fruto daqueles que foram justificados. É algo para aqueles que foram justificados, para aqueles que estão em paz com Deus, para aqueles que entendem que têm livre acesso à graça de Deus, para aqueles que têm esperança da glória de Deus, para aqueles que não importam as tribulações. A tribulação é só uma serva. Os irmãos estão entendendo? Eu estou seguro em Deus, e cada vez ela vai produzir em mim o quê? Perseverança. Perseverança. Perseverança significa você ficar debaixo de algo por muito tempo, você morar ali. Então imagine isso na prática. Você congrega com a igreja por muito tempo, você ora por muito tempo, você permanece ali, você conhece a palavra de Deus e lê a palavra de Deus por muito tempo, você mora ali. Esta palavra tem a mesma raiz do verbo que Jesus disse em João capítulo 15: permanecei em mim, unido a mim. Ele diz: sem mim, habitai em mim. É estar embaixo de por muito tempo. É isso que a tribulação produz, irmãos. Que interessante, não é verdade? Na sua vida, irmão, vem a luta, para onde você corre? Vai fazer um despacho? Vai para alguma filosofia nova? Quando o fogo está pegando, para onde você vai, irmão? Quando todos os teus recursos se esgotaram, os meus se esgotaram, para onde nós corremos? Para onde, irmãos? Será que não é para Deus? Estas coisas produzem em nós perseverança. Amém? Quantas vezes você ouve de pessoas que fogem de dificuldades, irmão?
foge dos problemas, não consegue permanecer. Os cristãos, irmãos, conseguem permanecer. É uma característica deles. Eles perseveram. Amém? Os cristãos glorificam a Deus nas suas dificuldades. O cristão é aquele amontoado de ervas que, quando moído, exalam um bom perfume. O bom perfume de Cristo. E como é que é produzido esse perfume? Na prensa, não é? O bom vinho no prensar. Não é assim, irmãos? O bom azeite no prensar das oliveiras. E é assim que somos nós. A tribulação produz perseverança, constância. E se você está ciente disso, você segue adiante. A palavra de Deus diz que a perseverança produz experiência. E a palavra melhor seria caráter provado. A palavra que está aqui era usada antigamente para comerciantes de moeda, porque as moedas eram de ouro, prata, metais preciosos, e havia pessoas que cortavam as moedas e as comercializavam com um tamanho menor e um peso menor. Mas existiam homens honrados, homens que eram provados, e esses homens, eles tinham o nome dessa palavra que está aqui atrás, dokimos. Eram homens que podia confiar que se ele te desse uma moeda, era uma moeda com o peso certo, com o tamanho certo, que não foi cortada. Ele tinha o caráter provado. A perseverança produz em nós experiência. Por isso que a palavra aí está experiência, porque experiência é isso, maturidade, caráter provado. Ou seja, irmãos, será que nós já entramos nesse caminho da maturidade? Será que nós já entendemos o que as tribulações podem produzir em nós? Já sabemos disso? É a mesma palavra usada em 1 Timóteo 3 para falar dos diáconos, que eles deveriam ser experimentados, e depois que fossem aprovados, então exercessem realmente o seu ofício. É a mesma palavra que está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 14. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você fez o teste, passou no teste, e agora você está habilitado para exercer aquela função. Você tem experiência naquilo. Então, quando nós nos gloriamos nas tribulações, é porque nós sabemos o que ela produz, que Deus vai ter frutos para si por meio dela. Ela produz perseverança, e se perseveramos, temos o caráter provado. Que coisa linda, irmãos. A maturidade é um objetivo de Deus para nós. A Bíblia diz que quando nós crescemos em Cristo, não andamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os meninos fazem isso, os maduros não. Hebreus 5 diz que os maduros é aqueles que têm as suas faculdades experimentadas para discernir entre o bem e o mal. São homens provados, habilitados, que passaram nos testes. É isso que a aprovação produz em nós, a tribulação produz em nós. Então, irmãos, nós poderíamos, o irmão Delcio, por exemplo, já fez isso, escrever um livro sobre os sofrimentos, não é? E ocupar muito tempo em cada coisa dessa, respondendo todas as perguntas. Por que nós sofremos? Qual as causas do sofrimento? Mas uma das coisas, irmãos, que é a verdade em todos os sentidos, Deus está permitindo para que o caráter de Cristo seja provado em nós.
E a prova da nossa fé, como diz 1 de Pedro 1:5, ou seja, quando a nossa fé é colocada no fogo, ela se torna mais preciosa do que o ouro. É assim que se provam os metais. Como é que se prova? No fogo. No fogo, a impureza vai embora. E fica somente o metal puro. Amém? Os irmãos sabiam que é assim que provam os metais? Eu gostaria de ler 1 de Pedro 1:5 e nós finalizamos essa parte. Da provação que produz perseverança, e a perseverança que produz paciência. Primeira de Pedro 1:6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, e veja como a Bíblia chama a sua vida, breve tempo. Não é assim, não é uma semana de provação e depois está tudo de boa, irmão. Não, a sua vida que é o breve tempo. Sua vida nessa terra está por trás dessa expressão, breve tempo. Se necessário, sejais contristados com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é provada em meio ao fogo. Amém? E o que isso produz em nós, irmãos? Caráter, maturidade. E a esperança, aliás, e a experiência produz o quê? Esperança. Voltamos à esperança. Alguns irmãos dizem que a esperança é a mãe e a filha nessa passagem. Por que a esperança é a mãe? Porque a esperança da glória de Deus é aquilo que vai desencadeando tudo que veio no verso 3. Mas o final é esperança. Mais esperança. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse processo. Esperança. Diante da tribulação, perseverança. Caráter provado. Mais esperança. Mais tribulação. Mais perseverança. Mais experiência. Mais esperança. Por isso a esperança é tanto a mãe como a filha nessa passagem. E nós somos o povo da esperança, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Eles olham para nós e dizem assim: como é que pode um homem desse ser tão esperançoso? Nossa esperança não está fundada em imaginações do nosso coração, irmão. Nossa esperança está fundada no fato de que nós fomos justificados, estamos na presença de Deus, irmão, temos livre acesso a essa graça, nos gloriamos porque Deus já resolveu tudo, está tudo estabelecido diante de Deus. E as tribulações são uma serva, nós sabemos disso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nos gloriamos nelas também. Amém? Porque elas vão produzir em nós algo precioso. Amém, irmãos? E segue o texto dizendo assim, verso 5. Já estamos encerrando. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O cristão, irmão, não é um otimista frustrado. Quando fala que a esperança não confunde, significa que o cristão é alguém que não passa vergonha quando se está esperando em Deus. A sua esperança não o envergonha, porque ele não tem esperança nas coisas que ele imaginou na sua cabeça, o que ele acha que Deus tinha que fazer por ele, como uma obrigação. A esperança dele está em Deus, ou seja, os pés dele estão seguros.
Mas por que ele pode não se sentir de forma nenhuma envergonhado? Porque até agora, irmãos, nós falamos de coisas que a dedução nos faz entender. Bom, se Deus me justificou e todos os meus pecados estão sobre Cristo, não há nada mais entre mim e Deus, e eu estou em paz com Deus. Bom, se eu estou em paz com Deus, agora eu sou recebido na presença de Deus. Os irmãos entendem? Você faz isso por dedução. Você está meditando e você está entendendo isso. Eu sou recebido na presença de Deus. Se eu sou recebido na presença de Deus, o qual diz que eu estou garantido por causa do que Cristo fez, estou seguro, Deus vai obter para si a sua glória. Estou seguro, tudo que acontecer na minha vida, estou nas mãos de Deus, e Deus vai produzir em mim muitos frutos. Isso são deduções claras. Até mesmo se você meditar no texto sem muito esforço, você vai encontrar isso. Mas o que está no capítulo 5, verso 5, irmão, vai além de deduções lógicas. É como se até o versículo 4 você tivesse falando sobre coisas, e você pode falar sobre elas sem provar. Agora, a esperança no crente não o envergonha, sabe por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Porque Deus deu para ele o Espírito Santo. Então para ele não é uma coisa assim abstrata, teórica, intelectual, uma coisa que pode ser como pode não ser, depende da tua teoria, depende... Não. Ele tem dentro dele o Espírito Santo. O amor de Deus está no coração dele pelo Espírito Santo que foi dado para ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós, diante das provações, encontramos a nossa total incapacidade, total dificuldade. Mas por que nós não somos confundidos e nem envergonhados? Porque temos a experiência com Deus dentro do nosso coração. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aqui é algo muito real e prático, irmãos. Experimentamos Deus, experimentamos que Deus nos ama. E se você pegar em toda a história da igreja, diante dos sofrimentos dos servos de Deus, eles dizem nesse momento, nas suas biografias: nunca experimentei tanto o consolo e o amor de Deus por mim, como tenho provado nesse momento. Nunca provei tanto a Deus, como tenho provado nas aflições, nas fraquezas. Porque aí experimentalmente ele está provando isso na sua vida prática, irmão, dentro do seu ser. E isso são palavras de homens que perderam a mulher, e a mulher deixou 5 filhos para eles cuidar. Outros que ficaram cegos, outros que perderam todos os seus bens, tudo que tinham nessa vida. E eles escreviam nas suas biografias: nunca tenho provado tanto do amor de Deus como nesse tempo. Nunca tenho provado tanto do consolo do Senhor como nesse tempo. Jamais na minha experiência havia provado esse derramar, essa enxurrada do amor de Deus. E eles não tinham dúvidas nenhuma que Deus os amava, que Deus não os abandonaria, porque naquele momento eles estavam provando dentro do seu interior que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E por causa disso, a esperança não envergonha. Eles sabem em quem têm crido. Amém, irmãos? Então por que o cristão não é envergonhado na sua esperança? Ele tem o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que se você não tem,
você não é um filho de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. A palavra nos diz, irmãos, em Romanos também, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 16 que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que esse Espírito, Efésios 1,13, é o selo, é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia que somos propriedade de Deus e que Deus resgatará a sua propriedade. Então, por que essa herança não envergonha? Porque esses homens têm o Espírito Santo, essas mulheres têm o Espírito Santo. Experimentalmente eles têm o Espírito Santo, não na teoria, experimentalmente. Amém? E em segundo lugar, eles não são envergonhados porque o amor de Deus é derramado sobre eles. Amém, irmãos? O amor de Deus foi derramado, é derramado continuamente sobre nós. Nós podemos sentir que Deus nos ama. Deus prova o seu amor para conosco. Nós podemos ouvir o Espírito Santo. Nós podemos vê-lo trabalhando. Amém, irmãos? Então, finalizando, o que nós podemos entender disso tudo? Primeiro, que Deus nunca te deixou a própria sorte, irmão. Como assim? Neto, eu vou te salvar e daqui em diante, ó, é contigo, irmão. Te vira. Deus não fez isso, irmão. Há um caminho aberto para nós. Amém? Há algo que temos em Deus. Há garantias para nós. Deus não nos deixou abstratamente. Temos paz com Deus. Temos acesso à graça de Deus, nela estamos firmes, nos gloriamos na esperança de Deus, não importa as tribulações, nos gloriamos nas tribulações, elas vão produzir algo em nós. Que segurança! Temos perseverança por causa das tribulações, paciência por causa das tribulações, experiência, esperança, temos o Espírito Santo, temos provado o Espírito Santo. Amém, irmãos? Estamos seguros em Deus. Em segundo lugar, irmãos, pare de arrumar argumentos. Pare de procurar intermediários. Desista. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Não importa o que disseram para nós. O único caminho diante de Deus chama-se Jesus Cristo. Não há outro. Amém, irmãos? Se nós verdadeiramente temos entendido isso, irmãos, será que você já meditou sobre o privilégio que é estar na presença de Deus? Sobre o privilégio de ter acesso a Deus? Sobre como você é um bem-aventurado, como eu sou um bem-aventurado, como nós como igreja somos bem-aventurados? Será que nós já meditamos como isso é maravilhoso, irmão? Passava-se um ano inteiro para um dia, e diz que aqueles homens, e muitos livros falam de história, aguardavam que aquele homem saísse de dentro do Santo dos Santos. Era uma festa naquele dia, uma vez por ano. E nós temos um privilégio de estar em contato com Deus todos os dias, onde nós estivermos, em espírito. Amém, irmãos? Será que nós temos dado conta desse privilégio? Seguindo, será que nós temos dado conta que... Eu espero que você saia feliz daqui, irmão. Dado conta que a adversidade que você está passando é uma serva? Ou seja, ela está trabalhando? Independente do que seja, ela está trabalhando, vai produzir algo em você. Se você perseverar, vai produzir experiência, maturidade. Se você se tornar maduro, cada vez você vai ter mais esperança.
Cada vez você vai ser mais uma estaca da casa de Deus, uma coluna da casa de Deus, independente da circunstância. E mais, será que nós percebemos que estamos sob o comando do Espírito Santo, irmãos? E que Ele está trabalhando, ou nós temos negligenciado isso? Qual é o agente que produz toda a realidade de Cristo em nós, irmão? O Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele glorificaria o Filho, Ele nos levaria ao Filho. Ele é Deus em nós, é o Pai e o Filho na pessoa do Espírito Santo, dentro de nós, trabalhando. Por isso o irmão do passado dizia que nós tínhamos que andar com brocha, assim: tenha paciência comigo, eu estou em obras. Deus ainda não terminou, mas terminará. Amém? Que nós temos Ele como nosso Consolador. Será que nós percebemos que toda a esfera de relacionamentos muda quando essas coisas são realidade para nós? Trabalho, emprego, filhos, marido e mulher, tudo, irmão, muda. É como se os seus olhos fossem arrancados de tudo que você está olhando à sua volta e fossem colocados no céu. Como diz Colossenses 3: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à destra de Deus. E ele diz: pensai nas coisas lá de cima, porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, Cristo é a nossa vida. Os cristãos do Novo Testamento não estavam brincando quando diziam isso, irmão. Os olhos dele foram tirados dessa espécie de breve tempo, foram colocados na glória de Deus. Amém? Então, hoje somos uma igreja que se alegra. Nós podemos dizer que nós somos o povo mais feliz da terra. Será que você é a pessoa mais feliz da terra? Olhe para o espelho amanhã e dá uma avaliada assim na sua vida, né? O quanto que você reclama, como você é ranzinza, né? Como você reclama de tudo, como você é uma pessoa que ninguém gosta de estar perto, não é? E como igreja, será que nós chegamos na igreja, né? Para reunir como igreja, chegamos, será que hora que vai acabar essa reunião aqui? É porque amanhã, né? Amanhã é outro dia, irmão. Que hora que vai acabar a reunião? Tem hora para começar, tem que ter hora para acabar, irmão, não é? Chegamos assim, né? Chegamos dando tchau na reunião. Reunir com os santos é um trabalho, porque não entendemos essas coisas, irmão. Não entendemos essas coisas, irmão. Por isso somos tão ranzinzas, por isso não perdoamos os outros, né? A palavra de Deus diz: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Se Deus nos lidar conosco como nós perdoamos os outros, hein, irmão? Ou seja, Deus perdoará você na mesma medida que você perdoa o seu semelhante, é isso mesmo? Por isso nós somos tão reclamões, ranzinzas, irmão, porque esses frutos a gente tem perdido de vista. E como o Júnior disse aqui, nós andamos na correria, né? Do dia a dia. Será que não é uma correria diabólica, irmão? Será que nós não estamos como ratinhos, correndo em círculos, sendo alimentados pelo diabo, ao invés de usufruir das riquezas de Cristo? Que o Senhor nos faça pensar como isso tem implicações práticas na nossa vida, porque daí você já vai começar a sorrir para mim. Agora você está bravo comigo, mas
vai começar a sorrir mais, vai começar a se alegrar mais, vai começar a pedir mais, para que Deus possa abrir a realidade espiritual dessas coisas para você e para mim. Amém? Vamos orar, irmãos?